We are very lucky that Camila agreed to speak during our alumni conference. We are very pleased, and if you don't mind, I'll just switch to Portuguese now to introduce her. A Camila é referência mundial na luta por mais mulheres na tecnologia. Ela conquistou o prêmio Women of Vision 2015, sendo a primeira estudante latina a receber essa honra. Fundadora do blog Mulheres na Computação, falou em um TEDx num estádio de futebol e viajou o Brasil ensinando mais de 15 mil jovens a criar aplicativos da Amazônia à comunidade no Rio de Janeiro. É CEO e cofundadora da Mastertech, em São Paulo. É cientista da computação de coração e é mestra em ciências pela USP e decidiu recentemente que se dedicaria também para o doutorado na Escola Politécnica da USP. Trabalhou com grandes empresas como Google, Intel, Accenture, Itaú, Leroy Merlin, Renault, TIM e IBM. Foi listada como uma dos 30 jovens Under 30 pela revista Forbes. Participou do St. Gallen Symposium como uma das 100 pessoas do futuro e virou quadrinho do Maurício de Souza, representando as meninas na tecnologia no projeto. Hashtag Dona da Rua. Essa é Camila, no Mastertech. Obrigada, Camila. Deixa eu pegar aqui. Tudo bem, pessoal? Essa manhã é meio gelada, né? Tá meio frio. Vocês não acharam que tá meio frio? Eu achei. Bom dia. Quando a Luísa me convidou para vir conversar aqui com vocês, eu pedi para ela uns documentos para eu estudar, nerd, né? Desde sempre. E aí eu comecei a ler os documentos e tudo que a Austrália vinha trazendo em inovação, ciência, educação e STEM. E muitas coisas me chamaram a atenção, mas principalmente que não existia uma necessidade de profissão, não existia um quadrado. Todos os documentos, em nenhum momento, existia alguma frase como precisamos de cientistas da computação, precisamos de analistas de dados. Tinham coisas como queremos mais colaboração, queremos cultura, queremos pensamento lógico. E isso me fez refletir sobre o título da palestra que a Luísa tinha me dado. E eu falei assim, profissões do futuro, né? E aí eu tentei dividir a minha análise desse título. E aí, quando eu leio futuro, fico um pouco ansiosa, principalmente sendo brasileira. Fico ansiosa. Será que a gente, de alguma maneira, está conseguindo respeitar que hoje os tempos mudaram muito e que a gente já não pode mais se dar o luxo de achar que é tudo futuro, que é tudo para amanhã? Vivendo numa sociedade onde a gente julga que é global, né? Que tem avanços tecnológicos exponenciais e que muita coisa acontece organicamente, eu me preocupo um pouco da gente ficar sempre terceirizando para a próxima geração, né? A gente coloca lá futuro porque aí não é a gente. A culpa não é nossa. Acho isso perigoso, tá? Essa é a primeira divisão aí que eu queria fazer. E aí, com alguma frequência, as pessoas escutam a palavra exponencial num contexto de empreendedorismo, tecnologia, né? E para mim, pouco importa se a gente está cumprindo ou não a lei de Moore e todas aquelas coisas que a gente fala lá em STEM. O que me importa é que, olhando para um contexto onde a gente deixa de ser uma sociedade linear, que cresce a saltos iguais, né? Que se ano passado a gente cresceu X, ano que vem a gente vai crescer X, e assim a gente vai evoluindo como se a gente conseguisse prever a ordem das coisas. A partir do momento que a gente deixa de ser essa sociedade e passa a ser uma sociedade exponencial, que duplica os saltos, né? Os avanços conforme o tempo vai passando. Então, se eu avancei, eu cresci X ano passado, se eu for querer fazer parte dessa sociedade digital, eu vou ter que crescer 2x no outro ano, 4x, para que eu consiga me manter competitivo. A gente vai ter que repensar educação,
mercado de trabalho, tudo bem? Nessa sociedade exponencial. Porque o melhor exemplo que eu já vi disso e que me produz mais ansiedade está num livro chamado Abundance, do Peter Diamandis, e ele dá um exemplo que ele fala assim, ó, se eu der 30 passos lineares, aonde é que eu chego? Se eu chutar aí que cada passo é 1 metro, eu vou andar 30 metros, vou ficar feliz, conseguir chegar lá, olha que ótimo, dá para eu sustentar a educação e o sistema educacional do jeito que está, cada um na sua caixa, passando de aninho para aninho, depois que faz a graduação faz o mestrado, aí depois, quem sabe, faz um doutorado, e está tudo bem. A partir do momento que a gente olha para a sociedade exponencial, onde, quando eu dou 30 passos, eu ando 2 elevado a 30 metros, não dá mais para eu ficar na minha caixinha achando que eu estou no trono do conforto, que vai dar tudo certo. Porque alguém sabe me dizer o que é, me dá alguma ordem de grandeza desse 2 elevado a 30? Eu vou dar uma ajuda para vocês. A unidade de medida é em voltas no planeta Terra. Quantas voltas eu dou com 2 elevado a 30 metros, pessoal? 24 voltas no planeta Terra. A gente não vai poder só dar um jeitinho no sistema educacional. A gente não vai poder só dar um ajuste no mercado de trabalho, fazer uma reforminha aqui, uma reforminha lá. A gente vai ter que repensar tudo. Pensa bem, pega um pedaço de tecido que tem 30 metros. Ele vai dar 24 voltas no planeta Terra só dando uma esgarçadinha? Você vai ter que reinventar o material, você vai ter que reinventar a forma como você consome ele, como você produz ele, você vai ter que reinventar tudo. E eu acho que é um pouco sobre isso as provocações que eu trouxe para a nossa conversa sobre profissões do futuro. Espero não frustrar vocês. Tá? E o profissão, para mim, né, olhando para a outra metade do nosso título, será que dá para a gente falar em profissão num mundo em que a validade média da habilidade é de 3 anos? Será que dá para falar em profissão? Eu, de alguma maneira, eu me sinto... É um estado de presença e não mais um estado de pertencer. Então, quando eu viro e falo assim, eu sou médico, eu fico nervoso pela pessoa. Porque se ela é aquilo, ela não está aquilo, ela vai ter muita dificuldade de sair dali. E ela vai ter que sair em algum momento. Certo? Ela vai ter que ressignificar aquilo, ela vai ter que reconhecer que ela não é aquilo, ela está aquilo. Então, quando eu olho para a palavra profissão, eu fico pensando que a gente vai ter que repensar se a gente é ou está. Meu chute é que no século XXI a gente vai começar a estar em profissões. E aí a gente vai olhar para o lado, vai achar uma mais legal e vai querer estar lá. E aí a gente vai para lá. E aí a gente vai olhar um curso legal, a gente vai querer estar lá, e a gente vai para lá, faz o curso, e aí faz alguma coisa com aquilo. Acho que cada vez mais a gente vai estar em profissões e não ser. Tá? E tem uma expressão, não sei quantos de vocês já ouviram esse termo, gig economy. Em todos os relatórios da Austrália tem, pessoal. A gig economy é essa economia de trabalhos temporários, é a tal da uberização, sabe? E, para mim, é muito louco. E eu peguei uma notícia da Austrália para mostrar para vocês, porque eu só tinha o dado dos Estados Unidos, esse dado não é oficial, mas eu queria compartilhar com vocês, que 2,5 milhões de australianos estão empregados nessa tal de gig economy. 2,5 milhões. E o chute, né, se você continuar, é que a gente vai aumentar. Tá? E... para mim, está tudo bem, porque a gig economy, de alguma maneira, me traz algumas boas perspectivas. E, ao mesmo tempo, quando eu falo de mercado formal, pessoal, as pessoas estão infelizes no mercado formal. Tem uma pesquisa da Decision Wise que entrevistou 20 milhões de pessoas em 70 países. Então, não tem viés cultural, certo? A gente misturou tudo, colocou todo mundo no mesmo balde, e vamos ver aí como está esse mercado formal. E o resultado, para mim, é muito desesperador, porque a gente tem que 77% das pessoas não estão engajadas no seu trabalho formal. Estão achando quero ir embora, não estou afim, não me sinto nem um pouco desafiada, não gosto do meu chefe, não curto. E aí a gig economy está lá bombando. E o dado dos Estados Unidos, que para mim é muito relevante, e a gente talvez acompanhe essa tendência, né? No Brasil esse número vem crescendo, na Austrália também, então
A gente não tem um ponto de inflexão nem previsto. Tá? Em 2020, que é ano que vem, parecia muito longe, né? Mas já é ano que vem. Em 2020, a gente vai ter 40% de toda a população dos Estados Unidos trabalhando na tal da gig economy. Faz sentido a gente falar em profissão? Não sei, tá? E aí muitos, né, quando a gente está trabalhando com grandes empresas, principalmente os mais tradicionais, executivos mais, né, que têm cargos mais altos, eles viram para mim e falaram assim, Camila, é porque falta oportunidade. E eu falei, então, cara, eu acho que você devia conversar com as pessoas. Próxima vez que você sentar num Uber, que você pegar uma comida no iFood, eu queria que você conversasse. Aqui no Brasil, talvez você consiga sustentar a sua tese, mas da próxima vez que você for viajar para a gringa, eu quero que você converse com todas as pessoas que, de alguma maneira, circularem aí o seu uso de gig economy. Elas vão falar para você que elas têm horário flexível, que elas estão tentando complementar a renda, elas não estão tristes de estar na gig economy, elas estão achando bom. Elas estão achando que elas não tiveram que fazer o investimento milionário que o primo delas fez para fazer faculdade e teve que trabalhar 5 anos de graça, porque ele fez direito, por exemplo. Ela está achando que ela tem flexibilidade de que amanhã ela pode fazer outra coisa e ela pode mudar de lugar. E que aquela foi a primeira alternativa que abriu o braço para ela. Então, não sei se é falta de escolha. Eu acho que é muito fácil a gente terceirizar de novo o desconforto e falar, é que, né, você não teve outra oportunidade. Eu acho que isso é uma visão de curto prazo que talvez faça a gente tomar decisões erradas. E isso fica ainda mais verdade quando a gente faz um recorte aí de idade. Só 30% dos motoristas, aqui a gente pegou um recorte de né, gig economy, mobilidade e tal, tem menos de 30 anos. Então, esse cara, essa menina, ela decidiu começar a carreira dela no Uber, no Lyft. Ela decidiu que ela ia espairecer, que ela ia esperar para decidir o que ela ia fazer da vida. Tudo bem? E está feliz. E, ao mesmo tempo, ela está querendo questionar esse modelo econômico, né? Você pergunta e ela não quer fazer parte disso, ela quer ter vida. Eu já conversei com alguns, eu quero ter vida, eu quero decidir para onde eu vou. Você acha que é normal você trabalhar 12 horas por dia e pegar um Uber às 11 horas da noite aqui na Paulista e achar que está tudo bem porque você vai voltar aqui às 7? Não, claro, está tudo bem. Estou achando ótimo aqui essa terapia no carro. A gente tem que questionar um pouco se isso não foi uma decisão. E a minha vida toda, de alguma maneira, muita gente olha para a trajetória, né, e, nossa, que rápido! Nossa, muita coisa aconteceu. E eu acho que muita coisa aconteceu, pessoal, simplesmente porque eu fui para a tecnologia, porque eu fui para essa economia digital. Ter reconhecido que eu podia integrar uma força de trabalho em STEM me colocou num outro circuito de vida. Tudo bem? Ter ido fazer computação, ter tido a oportunidade de morar fora, enfim. Não acho que foi necessariamente... Obviamente que tem mérito, não vou desmerecer, mas tem muita sorte aí no meio do caminho de ter entrado numa área que estava crescendo, tudo bem? Que me abriu portas. Para minha mãe, ainda é meio inconcebível que uma menina de 27 anos possa ter uma escola e que as pessoas se matriculem nessa escola. Ela não faz sentido para ela. E quando ela viu meu pai matriculado na escola, vou fazer aula com a Camila, porque é melhor. Eu fui pesquisar uns outros, eu vou fazer com a Camila. Para minha mãe foi tipo, não, mas como você vai estudar com a sua filha? Você vai ter aula com ela? Maria Ângela, os tempos mudaram e tal. É uma desconstrução. Como é que pode a filha ensinar o pai? Enfim, isso para mim é resultado de uma economia digital. E o Mastertech, para mim, é uma resposta para essa demanda exponencial de educação. Se a gente olha para a ciência da computação hoje, eu fiz bacharelado na USP em ciência da computação e eu passei 4 anos fazendo matemática. Galera aqui da Mauá, eu fiz matemática, ponto. E aí, na hora que você vai fazer a entrevista de emprego, nada do que eles te perguntam é o que você viu na faculdade, é o que você correu por fora. E eu fiquei 4 anos lá.
Imagina se eu demoro 4 anos para aprender a habilidade que vai durar para mim só 3 anos e que você vai fazer o currículo de 10 anos atrás, que é o que acontece na universidade pública, por exemplo, porque o MEC não aprova. Tudo bem? Na particular também, tudo bem? Aqui a Mauá também está debaixo do MEC, mas se você demora 6 anos para conseguir subir um currículo de engenharia, e aí você tem que executar ele por 5 para poder ganhar a aprovação do MEC, ferrou. Tudo bem? Temos um problema. Já o Mastertech, a gente vê uma demanda, em 2 semanas a gente sobe um curso. E responde a uma demanda. Tudo bem? Então, por isso que a gente se posiciona como uma plataforma de educação contínua de habilidades do século XXI. E a gente fica chutando o que é essa habilidade e olhando em volta. Tudo bem? A gente fica atento, ponto. E hoje a gente reconhece que a educação também não pode mais ficar só no banco da escola, pessoal. A gente reconheceu que ela estava em muitos outros lugares. E com essa economia digital, a gente podia ensinar as pessoas enquanto elas consumiam Spotify, enquanto elas estavam encarceradas, enquanto elas estavam no ônibus. E a gente vem tentando perseguir essa contaminação de educação fora de espaços cerceados. A gente acredita que todo mundo pode aprender o que quiser, e por isso eu deveria chegar até essas pessoas. Tá? E é por isso que hoje o Mastertech tem o que a gente chama de B2B, né, que é Business to Business. Então, a gente atende muitas empresas fazendo o que a gente chama de shift de workforce. Então, se antes a companhia podia virar e falar assim, vou contratar você, vou investir em você. E ela podia dar um treinamento e ficar muito feliz porque ela te pagou um treinamento e você ficava eternamente grato porque ela te pagou um treinamento, ela vai ter que fazer isso ser recorrente e, mais do que isso, ser estratégico, porque ela não tem tempo a perder. Então, quando a gente olha para um dos nossos maiores clientes, ele tem 5.000 funcionários que programavam em COBOL. Não sei se isso significa alguma coisa para alguém, mas COBOL é uma linguagem antiga, que fez a base dos bancos está em COBOL, tá, pessoal? Pensem assim. Só que hoje em dia a gente está num contexto. COBOL nasceu num momento em que não existia internet. Era tudo desktop, né, que a gente chama. Então era tudo offline, enfim. Então, para fazer um banco ser digital, não dá para usar COBOL. E aí as coisas tiveram que começar a ser modernizadas. E o que eu vou fazer enquanto empresa, preocupada com o futuro do trabalho, com 5.000 funcionários? A gente vai ter que começar a se preocupar com o que a gente chama de atualização de peopleware. As empresas hoje se preocupam com a atualização de software e hardware. A gente vai ter que começar a se preocupar com a atualização de peopleware. E é isso que a gente faz no B2B. A gente atualiza peopleware. Tá? No B2C, a gente cria oferecimentos para as pessoas que já conseguiram romper algumas barreiras, porque eu sei que é difícil. O Mastertech não entrega um diploma lato sensu, estrito sensu. Ela entrega um papel, uma habilidade e um potencial de emprego em curto prazo. Mas eu consigo reconhecer a disrupção e a discussão que tem que acontecer em casa para uma pessoa conseguir chegar a fazer um curso no Mastertech. E no último No Profit, a gente já nasceu com as 3 unidades de negócio, porque a gente acha que elas não estão dissociadas. E aí eu queria terminar contando algumas histórias de como, acreditando em tudo isso, a gente tem feito algumas coisas. A gente está sem áudio, mas aquela era a Giovana, e a Giovana veio fazer um curso que a gente dá junto com o Facebook na Estação Hack, onde a gente sustenta, né, o pilar do Facebook de formação de talentos de tecnologia. E na Estação Hack a gente recebeu 1.200 alunos no ano passado, esse ano a gente vai formar 3.000 em desenvolvimento. Tá? E no vídeo não passou, mas ela fala que ela aprendeu em 1 mês o que ela nunca viu o irmão dela saber depois de ter feito faculdade. E isso, de alguma maneira, eu não gostaria que parecesse uma afronta, né, à faculdade, mas sim um ponto de atenção de que a gente vai ter que repensar algumas coisas. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem currículos muito fixos, que a gente não tem minor, a gente não tem major. E aí, eu com 17 anos, eu tenho que decidir o que eu vou fazer da minha vida e ficar lá, e eu não posso mudar? Me parece estranho, num momento de economia como a gente está vivendo hoje, que é muito digital. E quando a gente olha para o non-profit, a gente faz coisas como essa foto. A gente começou a estudar quem era a população mais vulnerável e a gente chegou num recorte de mulheres encarceradas.
Eu fiquei um pouco enlouquecida, eu confesso que foi um pouco de egoísmo da minha parte, porque eu li um livro do Drauzio Varela que chamava Prisioneiras, não sei se alguém já leu, que é a sequência do Carandiru. Ele tem um do meio, que é a galera que trabalha no presídio, carcereiros e prisioneiras. E eu fiquei um pouco enlouquecida com tudo aquilo e, de alguma maneira, eu precisava responder a tudo aquilo. E a gente fez um curso, a gente entrou no presídio durante 2 semanas consecutivas para ensinar programação web sem internet para 30 encarceradas. E a nossa tese era se elas, se engajariam nessa tecnologia, muitas estavam encarceradas há muitos anos, se elas reconheciam que isso era uma oportunidade, e 2, se a gente conseguia ensinar elas no contexto sem internet. Muitas tinham só ensino fundamental, e foi um sucesso, pessoal. E foi um sucesso porque a gente parou de olhar para tudo aquilo como se fosse um problema delas, a gente se colocou como resolvedores desse problema, e a gente teve um sucesso muito bom, porque a gente desenvolveu algumas habilidades que eu já vou conversar com vocês. Mas, ali, pessoal, resolver o problema da educação, principalmente no recorte de encarceramento, por exemplo, a gente, inclusive, levantou nessa quinta-feira R$1.400.000 para aportar na Fundação Casa. Então, a gente vai fazer um projeto socioeducacional. É o primeiro grande projeto da Fundação Mastertech, e a gente espera conseguir formar 3.000 jovens dentro das unidades da Fundação Casa em STEM, certo? E a gente olha para todo esse problema educacional como um problema complexo. A gente, por muito tempo, achou que a gente podia se dar o luxo de achar que resolver problemas da educação era um problema complicado. E eu já vou explicar isso para vocês. Um problema simples, só para contextualizar, a gente tem 3 tipos de problema no mundo, tem um quarto que eu também vou contar para vocês, mas, a princípio, a teoria fala que são 3, o simples, o complicado e o complexo. O simples é aquele que alguém já resolveu, a pessoa vem e fala assim, é assim que faz, se você tiver alguma garantia de que as instruções estão bem feitas, você também vai conseguir. É tipo fazer imposto de renda, tudo bem? Pode parecer difícil para você, mas não tem a ver com habilidade, tem a ver com ter uma solução clara. Se você fez o imposto de renda errado, ele vai te cuspir e falar que está errado. Amigão, se lascou, caiu na malha fina, teoricamente, isso é simples porque tem um resultado esperado, e não porque é fácil ou difícil, beleza? É como fazer um bolo de fubá. Para mim é muito difícil e não consigo. Tá? Não nasci para isso, mas, ainda assim, eu não posso falar que não é simples. Tá? Porque existe um resultado esperado, e mesmo sem muita experiência, eu consigo reconhecer qual foi o problema que eu tive quando eu tiro o bolo preto, sei lá, do forno. Eu consigo até chutar o que aconteceu. O problema complicado é aquele que a gente consegue, a gente não tem uma solução fixa, mas depois que eu fiz uma vez, a dificuldade vai caindo. Então, mandar um foguete para a Lua, super difícil, muitas pessoas, muitas variáveis, mas depois que eu mandei a primeira vez, a segunda é mais fácil, a terceira é mais fácil, a quarta é mais fácil. E a gente achou que resolver problema na educação era complicado. Então, a gente acabou criando linhas de pesquisa que demoravam muitos anos para dar resultado. E a gente inferia que a geração não mudava, que o contexto não mudava, e aí a gente foi fazendo grandes interações, e a gente replica esse modelo como se fosse um problema complicado. Mas o que eu queria encerrar discutindo com vocês é que, para mim, resolver problemas educacionais no século XXI, a era da informação, é um problema complexo, e talvez o 4º tipo de problema vocês vão decidir no final comigo, tá? Por quê? O problema complexo é aquele que você tem várias experiências boas, mas você vai ter que ir hackeando o sistema durante o processo. Não existe nenhuma garantia de que você vai ter mais facilidade na sua segunda interação. Por exemplo, criar filho. Alguém tem 2 filhos aqui? Ótimo. Se você aplicar o algoritmo de criação do filho A no filho B, eles ficam iguais? Não, né? Seja lá o que significa dar certo, pessoal. Eu tenho uma irmã gêmea, que é muito parecida comigo. By the way. E minha mãe, eu juro que ela tentou fazer essa pesquisa científica. Minha mãe devia ser cientista. Ela criou a gente sob o mesmo algoritmo, com a mesma roupa, no mesmo quarto, até os 21 anos. Tá, pessoal? Era isso. E a gente deu errado. Na tese científica dela, a gente deu bem errado. Porque eu fui
fazer computação, fui para as exatas, quis criar uma empresa, quis não seguir rotina, e a minha irmã é tipo professora, gosta de horário fixo, ama uma rotina, odeia viajar. Deu errado, certo, pessoal? Por quê? Porque criar filho é um problema complexo. Abrir empresa é um problema complexo. E a minha tese aqui com vocês é que resolver o problema da educação também é complexo. Não adianta a gente querer achar que é complicado e ficar tentando garantir todas as variáveis antes de dar o primeiro passo. Não vai dar. Quando o sistema prisional chegou e falou, Camila, mas você já fez isso? Eu falei, não fiz. Então, mas vai dar certo? Eu falei, não sei. Ele, mas então eu não vou deixar você entrar. Eu falei, tá bom, você nunca vai saber se vai dar certo. Então, tá bom. E aí o Lorival, que era o secretário, falou, mas eu não estou entendendo o seu raciocínio. E o meu raciocínio para ele foi esse. Eu não posso achar que isso vai ser um problema complicado, tentar garantir, dividir em problemas menores. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é um problema complexo. Então, não adianta você pedir para mim que eu garanta todas as variáveis. Eu não vou conseguir. E a gente não vai dar um passo. E a minha tese é que a gente tem um quarto tipo de problema que é pior do que os anteriores, porque é quando você coloca a tecnologia no meio. E aí você tem consequências exponenciais. Lembra do papo do exponencial? É o problema complexo que você tenta enfiar a tecnologia, e aí a chance de dar certo ou dar errado, a cagada pode ser exponencial. Resumindo. Tá, pessoal? É o problema complexo. E eu não sei se vai passar esse vídeo, mas, para mim, ele é o retrato do problema complexo do mal. Deixa eu ver se vai passar o vídeo. Não vai. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Ixi, estava indo. Aí. Pessoal, essa é uma empresa, chama Boston Dynamics. Ela faz robôs, tudo bem? E ela estava tentando resolver um problema complexo, um problema complicado, que era colocar um robô para andar sobre duas pernas, um robô bípede. Isso, do ponto de vista computacional, é bem difícil, é um problema bem complicado, tá? A gente ainda não tem uma solução exata para isso. E você vê que ninguém encostou nele, ele estava andando no carpete de boinha. Aí ele entrou na neve, também está andando. Talvez melhor que a gente, na neve. Eu teria caído com certeza. Ele está andando numa velocidade que, quando você olha ele sozinho, parece que é lento, mas ele está andando igual ao ser humano. Ele conseguiu resolver um problema que a gente chama de equilíbrio de centro de massa em tempo real, que é conseguir se manter de pé, mesmo tendo que carregar alguma coisa, que é algo que seres humanos fazem bem, e que máquinas têm uma dificuldade grande. Ele conseguiu adquirir algo que é difícil de ensinar, que é persistência, né? Conseguiu, que mara, algoritmo bom. Pessoal, isso porque está sem som, tá? Mas eu ouvi alguma coisa como a solução é dar uma porrada. Alguém falou isso aqui. Ouvi isso. Pessoal, sabe o que aconteceu quando a Boston Dynamics publicou esse vídeo no YouTube? Ela ficou banida por 2 anos por maus tratos. As pessoas viam o vídeo e denunciavam por abuso, por assédio. E aí a Boston Dynamics ficou 2 anos sem poder subir nenhum vídeo na internet. Por que isso é o típico problema complexo do mal, na minha visão? Qual é a consequência de ensinar um robô a andar à imagem e semelhança de um ser humano? É biológica. A partir do momento que eu vejo uma máquina à minha imagem e semelhança, eu disparo um negócio na minha hipófise que chama empatia, hormônio, certo?
Agora que eu falei para vocês, nem pensei, estava ótima aqui, nem estava sofrendo. Mas na hora que a gente está vendo, a gente fala, putz, parece que eu estou um pouco incomodada com esse cara batendo nele. A gente não consegue separar o racional e o emocional. É hormônio, certo? É biológico, somos seres humanos. Então, a gente, para conviver com esses problemas complexos do mal, que a gente tem consequências que a gente não sabe dizer, e só vou fazer um adendo, no último Google I.O., a Boston Dynamics foi mostrar ao vivo, já que ela não podia mostrar no YouTube, ela foi mostrar ao vivo para um bando de engenheiro, era num campo de futebol, assim, no estádio, que chama, né? Estádio. E aí entrou um ginasta fazendo uma apresentação de Le Parkour, assim, meio ginástica olímpica. E aí todo mundo, nossa, aquilo é um jeito legal de começar. Yes. E aí entrou o engenheiro depois e tirou o silicone da cara do robô. O estádio, obviamente, quase se tacou no chão, não sabia o que fazer, onde enfiar a cara. Todo mundo batendo palma para o robô e ele agradecendo. A gente, tipo, caraca, cara. E aí é um robô, e aí, tipo, eu tinha que ter batido palma, não? Como... Todo mundo se questionou e todo mundo ali sabia de computação, entendia o que eram aqueles algoritmos, enfim. A gente vai ter que começar a adquirir novas habilidades nesse século. E eu queria compartilhar algumas. A primeira, pessoal, e parece meio banal falar isso aqui, mas se a gente entende que a gente está num mundo cada vez mais globalizado, a gente vai ter que começar a decidir qual que é a nossa língua em comum. Para tomar algumas decisões, para trocar conhecimento. A ciência acabou elegendo inglês. Tudo bem? Australianos deram sorte. A gente acabou elegendo inglês, mas aqui a habilidade é de comunicação a nível global. Como é que eu vou conseguir entender e adquirir uma forma de ser global? Em inglês é só a representação da comunicação, mas como é que eu vou hackear a cultura? Como é que rapidamente eu consigo ler como eu deveria me portar naquela cultura? Então, talvez seja algo maior do que só idioma, tá? A gente vai ter que dispersar por aí o que a gente chama de letramento digital e tecnológico, que é muito menos pensamento computacional, que eu também vou falar, mas é entender o que é esse mundo digital. O que significa eu postar uma foto? O que significa eu compartilhar? Durante o mestrado, a gente falou com muitos jovens, e quando você pergunta, façam esse teste, pessoal. Você pergunta para um jovem, o que é compartilhar? Ele fala, é um botão do Facebook. Eles falam, quê? É um botão, você não conhece, tia? Primeiro que já me chama de tia, na época eu tinha 20 e tantos. E, tipo, oi, tudo bem, lindo. Tia, você não sabe? Eu posso te ensinar um botão, que aí você aperta e aí, tipo, fica na sua timeline. Mas o que significa ficar na sua timeline? Eu mostro que eu gostei. Não, querido. Compartilhar é algo que a gente fazia no mundo antes do Facebook. É muito maior do que isso que você está vendo. Isso é letramento. A gente vai ter que explicar de onde vieram algumas decisões. Como é que funciona esse mapeamento, porque essa geração nova está vindo sem contexto. Tá? E para eles, fazer revenge porn, não sei quantos de vocês conhecem o termo, mas é compartilhar foto íntima, certo? Por uma questão pessoal, eu quero me vingar, e aí eu compartilho a foto que você me mandou, enfim... Revenge porn, para ele faz porque ele não entende o que é apertar aquele botão. Ele nunca pegaria um pendrive de uma foto da namorada pelada, colocaria na gráfica e mandaria imprimir 1 milhão de cópias e prenderia pelo poste da cidade. Ele nunca faria isso. Mas ele não entende que apertar aquele botãozinho é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que começar a conversar sobre isso com as pessoas. A gente vai ter que aprender a ensinar a galera a usar o Google. E aqui usar o Google é saber fazer curadoria. A gente tem muito conteúdo na internet, eu posso aprender qualquer coisa, mas se eu não tiver senso crítico, se eu não souber diferenciar uma fonte certa da errada, eu vou me dar mal, muito mal. Tá? Então, saber usar o Google no sentido de conseguir buscar e se valer de todo esse conhecimento indexado é essencial. Pensamento computacional já vai para um lado, pessoal, de conseguir olhar para as possibilidades que a tecnologia me traz. Dá para ensinar um robô a andar sobre 2 pernas? Dá para fazer um indexador mundial, não sei o quê? Dá para fazer? Isso é pensamento computacional. A gente vai ter que ser cada vez mais tolerante à incerteza. Então, eu não sei qual é a próxima profissão que eu vou ter. Eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu máximo, adquirindo o que eu quero, mas eu vou ter que ser muito tolerante a essa incerteza. Não sei o que vai acontecer amanhã. Ainda mais...
enfim, não vou falar isso. Vou falar sobre o nosso ministro da Educação. Com esse novo ministério, vai saber o que vai acontecer amanhã, né, pessoal? A gente tem que ser muito tolerante à incerteza nesse cenário. Experimentação, paciente também, boa. A gente vai ter que, já que eu sou tolerante à incerteza, eu não vou poder ficar paralisado frente a tudo isso, eu vou ter que começar a experimentar. Então, eu vou ter que hackear aí essa realidade para eu começar a criar experiência. Já que eu tenho experiência como meu novo modelo de fazer as coisas, eu vou ter que ouvir feedback, eu vou ter que dar errado. Eu vou ter que sair do meu salto de docente, de professor expert, e vou ter que virar um professor coach, porque eu também não sei o que eu estou fazendo, então a gente vai ter que conversar mais. Então, você vai ter que ter feedback como cultura, em última instância. A gente vai ter que ter muita empatia para não deixar ninguém pelo caminho, certo? A gente vai ter que parar de olhar só para o nosso umbigo de uma vez por todas. Obviamente, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente der a mão e fizer junto, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, com toda certeza. E, para mim, empatia, colaboração tem a ver com diversidade. Eu vi nos relatórios da Austrália que tem vários programas de meninas em STEM. A gente tenta hackear e tirar essas caixas que enfiaram a gente, né, não só de profissão, mas de gênero também. A gente vai ter que brigar um pouco, tá? A gente vai ter que brigar. E brigar no sentido bom da palavra, de tentar construir um futuro melhor. Então, a gente vai ter que abraçar o conflito positivo, tá? Porque conflito vai ter, então eu vou ter que começar a ressignificar ele. Tudo bem? E, por último, a última mensagem, porque já acabou o meu tempo, né? Já, né? Última mensagem, a gente vai ter que começar a olhar para um futuro desejável e não provável, pessoal, porque o provável ele não está legal. Quando a gente olha, qual o futuro da educação no Brasil? Muita gente me pergunta, Camila, qual que é o futuro da educação? Qual a próxima tecnologia que eu deveria estudar? E eu sempre devolvo com a pergunta, qual que você quer estudar? Você quer estudar o quê? Eu quero estudar dados, porque... Então, é essa a próxima. É dados, pessoal, dados. Ele falou que é dados. Porque a gente meio que terceirizou isso, de novo. A gente está esperando uma resposta perfeita, ao invés de tentar pensar qual é esse futuro desejável que a gente quer construir. Eu quero construir um futuro desejável em que as pessoas encarceradas têm opção quando elas saem do encarceramento. Vai lá e faz. Eu quero construir uma realidade em que todo mundo consegue aprender em qualquer lugar e o que quiser. Ótimo, vai lá e faz. A gente tem que parar de tentar aceitar esse futuro provável, de tentar chutar. Tudo bem? Não vai ser fácil. Tinha um GIF aqui. Tocou o Git. Não vai ser fácil, tá, pessoal? Não vai ser fácil. Mas eu acho que a gente tem uns aos outros, a gente tem cooperação de governo, a gente tem uma série de programas, a gente vai ter que tentar entender como fazer isso. Tá bom? Eu não sei, tem tempo para pergunta? Eu comi uns 5 minutos das 10 minutos? Não? Sim? Tá. Então, a gente tem aí, sei lá, 5, 10 minutinhos de perguntas, questionamentos, comentários. Quem tem pergunta? Ela levantou a mão primeiro, aí vamos por ordem. A gente tem uma ansiedade, uma angústia de entender o que está acontecendo, se entender, de se autoquestionar também, né, passando pelas nossas fases, e enxergar como você tem colocado isso, né, a partir do momento que, nos últimos séculos, né, o nível de inovação vem sendo tão grande, e a gente também, como humano, está tendo uma dificuldade de absorver e ter essa flexibilidade. Né? Então, assim, dentro dessa perspectiva de trabalho também, né, quanto que a gente ainda vai ter que se inovar e ser flexível e se aceitar para não ter crise de depressão, enfim, né, tudo que está em volta aí desses novos mercados, né. Então, assim, parabéns. Eu acho que a gente tem que rever, repensar. É uma palestra que a gente tem que estudar, né, para absorver tudo isso. E aí eu fico pensando, porque eu sou professora, meu nome é Aldário, sou professora de Universidade Federal, fico pensando quanto que a gente já está defasado, porque o quanto que as grades curriculares hoje de universidades, eu falo da Universidade Federal porque pensando que as universidades federais, né, são reconhecidamente assim como as melhores, né, as pessoas, né, colocam que as universidades públicas são as que mais, né, são conceituadas, o quanto que uma universidade federal, uma universidade pública hoje já está defasado, né?
é extremamente defasado, o quanto que é difícil a gente mexer nesses currículos, nessas grades, de você lidar com pessoas que já pregaram esse sistema, e a falta também de capacitação do professor para esse tipo de discussão, o quanto que vai ser difícil. E qual que é a importância também. Fiquei me perguntando quão importante vai ser uma formação universitária para fazer esse trabalho, uma vez que a gente vai ter uma tendência de uberização ou de trabalhos, né, até temporários, né, até que ponto o currículo está tão engessado, qual que vai ser a importância realmente de uma formação em universidade, né, até que ponto? Eu estou assim, estou me questionando aqui, nem sei quantas perguntas, né? A pergunta mais importante eu já fiz para a Luísa. Não vai ser nem para você, porque eu quero rever realmente, mas assim, você que é estudiosa da área, né, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigada. Show. Obrigada pela pergunta. Primeira coisa que eu queria muito desmistificar, eu andei aí pelo mundo olhando algumas universidades e tal, e a mais recente, eu fui para Princeton no final do ano passado, a convite da reitora, para dar uma aula do jeito que eu achava que estava certo. E aí eu falei, o que isso significa? Ela falou, pode fazer o que você quiser, porque é contraturno. No contraturno pode fazer o que quiser, mas eu queria ver aqui, eu queria que você viesse. Eu falei, tá bom. Cheguei lá e aí as pessoas não conseguiam fazer duplas. Eu falei assim, pessoal, vamos fazer dupla aqui para a gente trabalhar? E aí, eu tipo, querido, olha para o lado, podemos ser essa dupla? Agora podemos ser essa? E para mim aquilo foi um baque enorme. Porque hoje, a universidade, da maneira como a gente... E você olha para a Ivy League, né, que teoricamente está... Nossa, Ivy League, nossa. E a Ivy League não está ensinando colaboração. Esse cara vai trabalhar como no mercado de trabalho? Esse cara vai ser um herói sozinho? Não vai dar. Foi-se o tempo que bastava um herói sozinho. Então, o recado todo não é só o Brasil, o mundo inteiro está ressignificando o que é esse modelo, né, de college, o que é essa universidade, e muitas faculdades estão ressignificando para aquilo ser um espaço de encontro. Então, a NIU, né, tem agora cursos em que você só ganha um passe para entrar naquele espaço, mas você não tem nenhum currículo. Cola aí, velho. Depois a gente vê. E eles estão tentando estudar como que isso seria, né? Eu consigo fazer estudo individualizado? Se cada um, será que a pessoa tem essa capacidade de ser curador? Enfim, minha visão de futuro é que a gente vai começar a quebrar do ponto de vista capitalista mesmo. Então, talvez primeiro as faculdades particulares, e muitas estão tendo que se mexer porque não vai fechar a conta. Eu não vou conseguir. Tem um livro que chama Uncollege, que prova que os Estados Unidos vai passar por esse movimento antes, porque eu não vou mais conseguir pagar R$1 milhão para fazer Harvard, e aí eu fico 12 anos pagando, eu não vou conseguir pagar mais, porque eu não vou ficar 12 anos como advogada, e aí eu vou ficar puto que eu estou pagando, e aí eu vou parar de... Eu vou ter uma crise financeira primeiro, do ponto de vista de retorno. Tudo bem? E aí vai quebrar, vou ter que repensar. E aí vão enxugar, enfim. Então, rolam boatos que vai começar primeiro com uma crise financeira, e aí a gente vai ressignificar aqueles espaços como um espaço de encontro. A minha faculdade, pessoal, e todo mundo pergunta, Camila, você está falando de educação não formal, e aí você vai fazer doutorado? Isso é um pouco esquizofrênico, né? Eu só estou na academia, pessoal, porque lá estão as pessoas que eu acho que têm a mesma intenção que eu no mundo. Ponto. Para mim, de alguma maneira, a cena empreendedora ela é muito legal do ponto de vista prático, mas eu, Camila, acreditando em profundidade, eu quero estar com quem está pesquisando de verdade, com quem tem método científico, e é por isso que eu estou lá. Eu estou lá por um espaço. Ponto. Eu estou lá por uma rede de pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. Ponto. Se a gente conseguir, mesmo com currículos engessados, passar essa ideia para a juventude, eu acho que já funciona bem. Então, eu começaria ressignificando aquele espaço, e, para mim, a academia ainda é muito competitiva, ainda tem uma visão muito de papel, né? Se a gente conseguir ressignificar isso, eu acho que as mudanças virão, sabe? Então, a minha ansiedade hoje é tentar estar nesse ambiente meio que hackeando esse contexto. Então, a minha orientadora ontem, quando a gente, né, na quinta, quando a gente conseguiu levantar órgão, né, dinheiro para a ONG, a primeira coisa que eu falei é, vamos fazer o trabalho aqui também? E aí a minha orientadora teve que repensar algumas coisas. Ela falou, peraí, mas você vai levar os meus doutorandos para trabalhar com você? Eu falei, tudo junto, professora. Para ela foi meio tipo, então, mas você levantou para você ou é para o meu grupo? Eu falei, é nosso grupo, o professor esqueceu? Não, é isso, é isso. A gente está tendo que... Está todo mundo sacotovelando, não vai ser fácil, mas acho que
se a gente se preocupar em construir espaços onde a gente consiga se valer da força de todo mundo, o currículo vai ficar tão secundário que está tudo bem. Tipo, fica lá currículo, 10 anos atrás. Falou, beijo, Fortran. Eu aprendi a programar em Fortran, pessoal. Ninguém mais usa Fortran. Porque eu fiz o currículo dos anos 2000, que não existia internet. Eu saí da faculdade em 2014, sem ter visto web. Porque eu fiz o currículo dos anos 2000. Olha que ótimo. Mas por que isso foi bom? E eu não trocaria o meu diploma da USP por nada? Porque eu estava no núcleo de empreendedorismo, porque eu estava do lado da FAO e da FEA. Tudo bem? Porque eu fiz daquele espaço um lugar de aprendizado. Então, eu acho que a gente vai ter que hackear o espaço para o currículo ser o menos importante daquilo ali. Sei como fazer isso? Não, estamos tentando. Se você descobrir, a gente conversa. Se alguém descobrir, pessoal. Mas acho que é tentar ressignificar o espaço. Bom, primeiro, incrível. É a palavra que eu tenho para você e para a sua apresentação. E me fez pensar muito se não há uma das melhores apresentações nesse sentido de movimentar e de fazer pensar que eu já vi. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu sou bióloga, então tive que aprender um pouco dessa linguagem Linux, foi duro, foi muito duro para mim, mas eu tive que aprender algumas linguagens para fazer bioinformática, coisa básica. Massa. Esses projetos que você faz dentro desses ambientes carcerários, né, você leva em consideração. Porque, por exemplo, se eu fico sem fazer alguma análise de bioinformática durante alguns meses, eu já não me lembro mais, porque não é uma coisa que você usa diariamente. Então, assim, se você der um novo skill para essas pessoas, qual é a possibilidade de aplicação se essa pessoa sai dali um ano? Então, o que você visualiza nesse sentido? Se vocês têm uma manutenção, se vocês têm uma visualização de resultado, se você tem um público que é o que está saindo agora. Perfeito. Tem duas. A gente trata isso de duas maneiras. A gente podia fazer muito mais, mas hoje a gente trata de duas maneiras. Primeiro, que a gente tem um viés muito vocacional. Então, é um viés menos formativo e informativo e mais vocacional. É tipo, o que você vai usar amanhã para trabalhar? É isso? Então, eu vou te ensinar isso. Que tem a ver um pouco com essa visão aí de encurtamento da validade de uma habilidade e tal. Então, a gente, normalmente, no contexto de encarceramento, a gente pega quem está para sair e a gente passa uns robozinhos para ver qual é a stack, né? Quais são as linguagens que estão mais demandadas no mercado. E a gente vai lá e ensina. Então, essa pessoa ela vai sair sem saber tudo, mas ela vai conseguir arrumar um emprego rápido que vai fazer com que ela mantenha se atualizando. E a gente cuida desses aluminais, mas a ideia é que o mercado meio que pressione ela a se manter atualizada, porque ela vai arrumar emprego rápido. A minha tentativa é conseguir empregar ela de 3 a 6 meses. Então, isso, a galera que está saindo. E mais do que isso, como é que o nosso projeto de alumni se chama Ninja? A gente teve que mudar, porque ninja, num contexto de crime e tráfico, é o cara que leva droga. A gente mudou. Então, não pode ser ninja, porque aí é tipo, você está formando ninjas, não pode. O secretário falou, não, muda o nome. Mas o ninja é um acrônimo de Need Information Now, Just Ask. Então, é assim que eu consigo criar grandes grupos. Então, eu dou aula para 300 pessoas, ao mesmo tempo. O meu professor lá na frente é um rockstar, é uma pessoa que inspira absurdamente quem tá assistindo a aula, mas quem ensina é um ninja, que a cada 8 alunos tem um ninja. Então, nesse grupo aqui, se alguém levantasse a mão, ia vir um ninja, ia sentar do seu lado, ia resolver aquele BO, ia continuar. E aí eu consigo ter grandes grupos e manter a experiência desses grandes grupos. Tá? Então, o ninja resolve a minha experiência de escala. Só que a principal motivação do ninja é só para a pessoa que está estudando agora poder olhar para cima e falar, você um dia. Porque todo ex-aluno é um potencial ninja do curso que ele fez, do que ele aprendeu. Então, quando eu estou, principalmente num cenário de vulnerabilidade, a hora que eu sento e eu olho e falo assim, cara, você parece comigo. Eu posso ser você amanhã, no próximo curso você eu. E a pessoa vai começar a chorar. Esse final de semana, a gente recebeu 20 jovens da Fundação Casa que receberam a formação e viraram ninjas. E, para mim, é muito forte, porque eles chegaram ali naquele contexto sem sequer reconhecer que podiam ocupar aquele espaço, porque era um espaço bonito, eles ganharam um computador, e aí eles, tipo,
mas e se eu posso tocar? Eu posso pegar água? Eu posso andar sozinho? Pode, cara, vai com Deus, velho. Vai. E aí ele está ensinando o outro, e então o ninja, para mim, serve com essa manutenção, e ele sempre quer ser o melhor, porque ele vai ser o ninja, ele vai ensinar o próximo. Então, a gente mantém em escala aí esse círculo virtuoso, porque o cara mira no ninja. E é assim que a gente vai treinando e mantendo essa geração de aluminais equipada, sabe? Que é a tal do peer-to-peer learning e tudo isso. Acho que é assim que a gente mantém, fora que a gente forma uma legião de professores que quer ensinar, que quer devolver para o universo, porque muitos estudaram de graça. E aí ele quer devolver para o universo. Então, eu fico feliz de ser o canal de devolução deles, e eles mudam o entorno da família inteira. Pessoal, nesse caso dos encarcerados, a gente muda o entorno inteiro. Eu tenho 1 milhão de histórias para contar, queria convidar vocês, acho que agora a gente está conectado. Eu não sei se tem meu e-mail aqui. Será que vai passar esse vídeo? Deixa eu passar esse vídeo antes de ir embora, pode, Luísa? Tem tipo 30 segundos. Porque eu queria convidar vocês, porque acho que é um movimento, assim, Camila, por que você está num sábado gelado aqui, falando e tal? Acho que tem um pouco dessa missão de tentar angariar pessoas que dispersem essa cultura, essa vontade, enfim, meio que um tom missionário, literalmente. Então, conto com vocês, mas eu também estou contando, não só vocês contando comigo, mas eu contando com vocês. Como é que a gente vai hackear esses espaços e se tornar esse strike force para transformar a educação do Brasil, que é um país enorme. Tá? E aí tem um recado para vocês, porque muita gente fala assim, Camila, mas você falou de robôs e não sei o quê. Tem uma profecia aqui, tá? Pessoal, obrigada. Então, essa é a minha previsão para o futuro. Pessoal, vai ter gente lá, tá bom? Obrigada.